Já imaginou R$ 500 pingando na sua conta sem que você precise fazer nada todo mês e ainda começando com pouco dinheiro? É isso que vamos te ensinar nesse vídeo. Tá vendo essa notificação aqui de R$ 2.846? É o que eu recebi no mês passado de apenas um fundo imobiliário dos 9 que eu tenho na carteira. Estamos aqui com o Rodrigão, analista CNPI Dadinho. Um prazer ter você aqui conosco, Rodrigão. Prazer, pessoal. Eu vou ficar no vácuo não aqui. E hoje nós vamos falar sobre 3 fundos imobiliários que a cota custa menos de R$ 10. E o primeiro passo é entender que para você aí receber dinheiro sem precisar fazer nada, o que você precisa fazer é comprar ativos. E nessa hora muitas pessoas já se perguntam: e o que é esse tal de ativo? Segundo Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, ativo é tudo aquilo que você compra e bota dinheiro no seu bolso. Enquanto isso, passivo, você compra e vai tirando dinheiro do seu bolso todos os meses ou ao longo do tempo. Não tem a ver com ativo e passivo de contabilidade. Então, por exemplo, você comprou uma moto para dar um rolezinho, dar um grau. Já foi moto. Pra tirar o escapamento já gasta um dinheiro. Até para tirar o escapamento vai ter que gastar dinheiro. E qual que é o custo para ter essa moto? Então, obviamente, vai ter que pagar gasolina para poder rodar, vai ter que pagar IPVA, se o cara for um pouco mais prudente, né, Renan? Vai ter que pagar um seguro também, estacionamento. Então, você comprou a moto, ela só vai se depreciar ao longo do tempo e tem diversos custos para você manter. Comprou um videogame, vai ter que comprar os jogos, controle extra, televisão. Sem TV você não consegue jogar o videogame, vai ter que pagar a assinatura, vai ter que comprar, os jogos custam caro, né, Renan? Vai pagar internet, energia. Então, passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. E eu não tô aqui falando que você não deve comprar nenhum passivo. Eu compro passivo, o Matheus também compra passivos, Rodrigão também compra. Mas o fato é que se você só comprar passivos durante a vida toda, você nunca vai conseguir enriquecer de verdade. Agora, ativos são coisas que você compra e colocam dinheiro no seu bolso. A própria moto que nós comentamos poderia ser um ativo. Então eu fui lá, comprei uma moto, comecei a fazer entrega de iFood, de Rappi, de Uber Flash, né, Renan? Que você vai lá, entrega, o motoqueiro leva até o destino. Você consegue ganhar dinheiro com isso. Mas aí no caso da moto, que não é a moto diretamente, somente a moto, sem você fazer nada, que vai botar dinheiro no teu bolso. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que pilotar, você vai ter que fazer as entregas. Porém, existem ativos que você compra e depois só recebe o dinheiro sem precisar fazer nada. Então, uma coisa que todo brasileiro conhece, o famoso apartamento, kitnet, imóvel de aluguel. Você foi lá, comprou, depois que arrumou o inquilino, é só receber o aluguel todos os meses. Mas aí tem alguns pontos importantes. O primeiro, que o investimento é alto, então para comprar um imóvel, não tem como comprar com pouquíssimo dinheiro. E além disso, existem pontos que você tem que se preocupar. Então você vai ter que encontrar um inquilino, muitas vezes vai colocar esse imóvel em uma imobiliária, vai pegar o primeiro aluguel inteiro, vai pegar 10% dos aluguéis todo mês para conseguir administrar, vai ter que pagar imposto de renda. Caso o inquilino tenha algum problema no imóvel, você vai ter que resolver também. Porém, nós temos um investimento que com R$ 10 você já consegue começar, não tem essas dores de cabeça, que são os fundos imobiliários. Então explica aí pra gente, Rodrigão, o que é o fundo imobiliário? Fundo imobiliário basicamente é um fundo que compra partes ali de outros imóveis, e aí pode ser shopping, fundo de galpão logístico, lajes corporativas, e todo mês ali ele recebe o aluguel desses imóveis e repassa pelo menos 95% para os cotistas. E uma galera sempre fica com dúvida na seguinte questão: você comprou um fundo imobiliário, tem que comprar todo mês para continuar recebendo dividendo? Não. Você comprou já em um mês, você vai receber todos os meses o dividendo desse fundo. Obviamente, se você comprar mais cotas, você vai receber mais. E o melhor de tudo, dentro do nosso aplicativo Dinai, que tá de graça para você baixar, tanto na App Store quanto na Google Play, nós temos a lista de investimentos escolhidos a dedo pelas análises do Rodrigo. Então, dentro do aplicativo, nós temos renda fixa, investimentos estrangeiros, renda variável, e o tema desse vídeo aqui são os fundos imobiliários. E nós vamos falar de 3 fundos imobiliários que estão aqui na lista DIN e custam menos de R$ 10. Começando pelo CPTS11. E no caso dele, ao invés de investir diretamente comprando imóveis e recebendo aluguéis, ele compra títulos de dívida, ou seja, ele empresta dinheiro e recebe juros por isso. Bom, então o CPTS, ele é um fundo de papel gerido pela Capitânia Investimentos, tem mais de 300 mil cotistas, quase 3 bilhões de patrimônio líquido. Atualmente ele está com um PVP de 0,95, então está abaixo do preço justo, um patamar considerado interessante para fundos de papel. Então, basicamente, você está levando mais patrimônio do que você está pagando no preço da cota. E o fundo atualmente também está pagando aí 10,5% de
dividend yield. E aí, falando do portfólio do fundo, cerca de 70% está alocado ali em CRIs, que são dívidas focadas ali no setor imobiliário. A maioria desses CRIs faz parte dos segmentos de shopping, logística, industrial, então ele tem uma boa distribuição aí entre os setores da economia. E além disso, o CPTS também investe em outros FIIs, então cerca ali 30% do seu portfólio está diversificado em vários outros fundos, o que traz uma estrutura de diversificação bem interessante para esse fundo. Ele está custando R$ 8,23, ou seja, com esse valor você já consegue comprar uma cota e no último mês ele pagou em dividendos 7 centavos. Então, comprando uma cota, para sempre você vai receber o seu dividendo. Obviamente que o dividendo que ele paga depende também do resultado do fundo. Então, muitas pessoas se confundem e acham que é basicamente fixo. Ah, beleza, a cota sempre custa isso aqui, ele sempre vai pagar o mesmo dividendo. E não é bem assim. Então, o preço da cota varia de acordo com a demanda compradora e vendedora do mercado. Se tem mais pessoas querendo comprar do que vender, o preço acaba subindo. Da mesma forma, se tem mais pessoas querendo vender do que comprar, o preço acaba caindo. E o quanto ele paga em dividendos depende do quanto ele recebeu, do quanto ele conseguiu desempenhar. E qual que é a mágica dos fundos imobiliários? Que quanto mais cotas você tem, mais cotas você compra, mais dividendos você recebe. Então, se você tem uma cota, beleza, mês passado você teria recebido 7 centavos. Agora, se você tivesse 10 cotas, já teria recebido 70 centavos. Com 100 cotas, já teria recebido R$7. E olha só a mágica, com 118 cotas, você já conseguiria apenas com o dividendo que você recebeu, comprar já mais uma nova cota, sem tirar nenhum dinheiro do seu bolso. Porém, o que acontece? Vamos supor que você tenha 10 cotas e recebeu 70 centavos. No mês seguinte, você pode juntar com o dinheiro do seu bolso, do seu trabalho, que você vai comprar mais cotas, pegar esses 70 centavos, adicionar para fazer a bola de neve girar, para fazer o patrimônio crescer cada vez mais rápido. E aí o negócio vai acontecendo. Quando você tem 1.000 cotas, já são R$70. Para receber os R$500 que tá lá no título do vídeo, você precisaria de 7.143 cotas. E para quem é assinante do GenMax dentro do aplicativo, você tem acesso ao preço teto. Então o Rodrigão foi lá, fez as análises e definiu um preço máximo que você deveria pagar para conseguir receber um bom dividendo já na largada. Clicando aqui, vocês podem ver que o GenMax tá com um preço extremamente baixo e pode ter certeza que esse preço vai subir. Então, no plano anual, com apenas R$10,80 por mês, você vai ter acesso ao preço teto, vai conseguir conectar a tua conta da B3 com o aplicativo para ver todos os seus investimentos de forma automática, vai conseguir ter acesso também a relatórios em vídeo do Rodrigão. Então, não perde tempo, porque esse preço vai subir, você já pode garantir o próximo ano inteiro pagando extremamente barato. Fala um pouco mais pra gente aí, Rodrigão, o que você tem de planejamento aí dos vídeos que vai ter pros assinantes do GenMax aí no próximo mês? Bom, então falando desse mês aí, a gente tá em temporada de resultados, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então a gente vai ter a cobertura aí de ações como Tesla, Microsoft, Apple, Nvidia, comentando os resultados nos mínimos detalhes para vocês e também de ações brasileiras, falando, né, dos principais bancos, os principais investimentos aí que vocês têm. E com todas essas análises, você acaba tendo muito mais conhecimento para conseguir investir o seu dinheiro com muito mais segurança. Por exemplo, o CPTS, ele tem boa parte ali do patrimônio atrelado à inflação. A inflação, ela tá abaixo da média histórica e a tendência é que ela volte para essa média em algum momento. Então, quem tiver posicionado, quem souber disso, pode colher bons frutos no longo prazo. Próximo fundo imobiliário, também novamente por menos de R$10, XPSF11. E vocês podem ver que também está na lista DIN e você pode ter acesso ao preço teto também no GenMax. Bom, o XPSF, ele é um fundo de fundo, então basicamente ele compra cotas de outros fundos imobiliários, recebe os rendimentos desses fundos e distribui para os seus cotistas. Esse tipo de fundo ele é muito procurado por investidores iniciantes ou que não tem tanto capital ali, porque ele permite você ter uma grande diversificação entre vários fundos com uma única cota. E falando do XPSF, ele é um fundo gerido pela XP, tem mais de 62 mil cotistas, um patrimônio líquido de quase 400 milhões de reais e nos últimos 12 meses tem pago um dividend yield acima dos 10%. Mais de 90% do portfólio do fundo está em outros fundos imobiliários e aí bem dividido entre fundos de papel, shopping, logística e híbrido. Quando a gente olha para os principais fundos, para as principais posições que o XPSF tem, a gente não vê grandes concentrações, o que é ótimo. Afinal, caso tenha algum problema com algum fundo ali, o fundo não vai sentir tanto, vai conseguir continuar distribuindo bons rendimentos. Então uma cota do XPSF está custando R$7,40 e no último mês ele distribuiu 7 centavos em dividendo. E aí a mesma coisa, comprou uma cota, para sempre você vai estar recebendo o seu dividendo, obviamente que ele vai variar de acordo com o resultado do fundo, e quanto mais cotas você tiver, mais dividendos você vai receber. Então com 10 cotas você receberia 70 centavos, com 100 cotas
R$7, que quase já dá, né, Renan, para comprar mais uma cota no mês seguinte, somente com os dividendos. Com 1.000 cotas você receberia R$70, aí com 10.000 cotas, R$700 por mês. E um ponto muito importante, aqui no aplicativo da Deny você consegue acompanhar os seus investimentos, ver as recomendações, análises, porém você não consegue investir diretamente do aplicativo. Então você compra através da corretora e acompanha através da DIN. Próximo fundo imobiliário também está na lista DIN, porém esse aqui não custa cerca de R$10, que é o XPML11, que é um fundo imobiliário de shoppings. Nós resolvemos colocar ele aqui porque fundo imobiliário base 10 de shopping não tem nenhum com uma boa qualidade. E algo que o iniciante acaba se perdendo e se confundindo pensando o seguinte, não, que o fundo imobiliário que a cota custa R$10 é mais barato que o fundo imobiliário que a cota custa 100. Quando na verdade não funciona dessa forma. Tanto que nós temos diversos fundos imobiliários que a cota custava R$100, eles fizeram um desdobramento e como que funciona isso? Vamos pensar numa pizza. Uma pizza normal de 8 pedaços. Você pode pegar a mesma pizza, que é dividida em 8 pedaços, certo, Renan? E dividir mais vezes, ter 80 pedaços. Obviamente que cada pedaço da pizza vai ser muito menor. A mesma coisa pode acontecer com os fundos imobiliários. Então ele pode pegar, por exemplo, como já aconteceu em diversos fundos, uma cota que custa R$100, dividir em mais pedaços, botar que cada cota custe R$10. Porém, por exemplo, o cara que tinha uma cota de R$100, ele passa a ter 10 cotas de R$10, não mudou nada. O que vai definir se o fundo está barato ou caro acaba sendo os indicadores fundamentalistas. Bom, então o principal indicador que a gente usa para definir isso é o PVP, o preço sobre valor patrimonial. Ele basicamente relaciona o preço atual da cota com o valor patrimonial do ativo, né? E o que é isso? É basicamente todos os imóveis que o fundo tem ali, então é a soma do valor de cada um desses imóveis. Exemplo, vocês podem ver aqui o CPTS11. Hoje, o patrimônio total do fundo está em R$2.786 milhões. Mas com o preço atual da cota, você está pagando menos do que esse patrimônio. Tanto que vocês podem ver aqui que o PVP está 0,94 abaixo de 1. Então você está pagando atualmente R$2.622 milhões. Você está pagando menos e está levando mais. E como é que você faz para ver esse cálculo? Então basicamente você pega o número total de cotas que existe. Então aqui ó, 317 milhões de cotas, multiplica pelo preço atual da cota. Aí você consegue ver qual que é o valor de mercado do fundo, consegue calcular o PVP, consegue calcular o valor patrimonial por cota. Então, se o PVP tiver exatamente igual a 1, o preço do fundo tá no seu valor justo. Se tiver abaixo de 1, você tá pagando mais barato. E se tiver acima de 1, o fundo tá cotado aí acima do seu valor justo. E aqui tem um ponto muito importante. Para fundos de papel, esse indicador ele é bem mais relevante, porque não é interessante você pagar mais do que 1 nesse tipo de fundo, porque como eles investem em dívidas, eles não têm valorização dos seus imóveis ao longo do tempo. E nos fundos de tijolo, os imóveis são reavaliados ali anualmente, então eles têm um aumento de preço, claro, se forem bons imóveis, todo ano. Então no caso do XPML, que é o fundo de shopping, vocês podem ver que uma cota hoje está custando 112 e no último mês ele distribuiu 92 centavos em dividendos. Bom, então o XPML ele é o maior fundo de shoppings da bolsa, ele tem mais de 500 mil cotistas e atualmente está com um patrimônio líquido de 6,9 bilhões de reais. O fundo tem um portfólio bem distribuído aí em 17 shoppings, mais recentemente ele adquiriu partes de mais 7 shoppings, então quando ele finalizar todas essas aquisições, ele vai ter um portfólio aí de mais de 23 imóveis. Então calma lá, investindo em uma cota do fundo imobiliário XPML11, então você já vai estar sendo dono de uma pequena parte de 23 shoppings. Exatamente. E o legal de investir em fundos imobiliários, igual esse de shoppings, é que nós já gravamos até um vídeo indo até o Shopping Cidade Jardim, que é um dos shoppings que tem no portfólio do XPML11. Atualmente, cerca de 60% dos shoppings do XPML estão no Sudeste, ele tem também uma parcela relevante no Nordeste, 24%, e essa diversificação é muito interessante, porque a gente sabe que quanto mais diversificado está um fundo, menos risco ele corre. Um ponto interessante também da gente olhar em fundos de tijolo é a vacância. A vacância do XPML está abaixo de 5%, ou seja, de todos os shoppings que ele tem, de toda a área desses shoppings, menos de 5% não tem ninguém pagando aluguel, então esse é um patamar bem interessante para fundos de tijolo. E é bacana ver como a economia real funciona. Então você está investindo em um fundo que tem parte desses shoppings. Obviamente que as lojas pagam aluguel, né, Renan? Para poder estarem lá, pagam aluguel para o fundo e você recebe o seu dividendo através do aluguel que as lojas pagam. Não somente as lojas. Questão do estacionamento, a parte das publicidades que tem dentro do shopping, praça de alimentação, diversas coisas. E muitas pessoas acabam olhando o dividendo que o fundo imobiliário paga e pensam, nossa, mas é muito pouco. Porém, você com pouco dinheiro consegue já comprar uma cota e ir construindo seu patrimônio, a sua renda passiva ao longo do tempo. Então, obviamente, no começo você vai receber aí centavos de dividendos, alguns reais se começar com
com mais dinheiro. Porém, comprando todos os meses, você vai construindo isso e é completamente possível você chegar aí em R$500 por mês. Que é aquilo, quanto mais cotas você conseguir comprar, mais dividendo você recebe e com esse dividendo que você tá recebendo, você pode comprar ainda mais cotas. Então, na Listadin, no nosso aplicativo Dinai, lá tem 15 fundos que eu escolhi a dedo e, além disso, também tem o preço teto de cada um desses fundos, então vocês vão ter uma boa orientação por lá. Para baixar o Dinai é de graça e a assinatura do Ginmax para ter acesso a todos esses benefícios. Tá extremamente barata, eu diria que tá praticamente de graça, então não perde tempo. E, obviamente, você tem que escolher bons ativos para conseguir ter um desempenho bacana no longo prazo e melhor ainda, se você escolher bons ativos e conseguir comprar a um bom preço. Queria te agradecer, Rodrigão, pela participação aqui no vídeo, por todo o conhecimento. Rodrigão tá lá trazendo os vídeos, né, Renan, no Ginmax, trazendo os relatórios, então não perde tempo, link da descrição e até a próxima.